Olá, nessa aula nós vamos dar continuidade, né, ao tema Utilidade Média Variância, Carteira Ótima e Modelo CAPM. Né? Nós começamos a falar sobre isso no último vídeo e nesse vídeo nós vamos prosseguir, né, sobre o tema, mas não vamos exaurir ainda o tema. Então, o que nós havíamos nos proposto a fazer, né, seria seguir esse roteiro aqui. Inicialmente nós íamos falar, né, do conceito de utilidade média variância, já falamos no primeiro vídeo. Depois, ainda no primeiro vídeo, a gente começou a falar da análise da rentabilidade e desvio padrão de uma carteira com dois ativos. Tá? Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas ainda não vou concluir no próximo vídeo. Tá? Após então esse vídeo e o próximo vídeo, que eu já vou disponibilizar para vocês, tá? Eu vou passar a falar da rentabilidade e desvio padrão de uma carteira com diversos ativos. Tá? Então, modelo geral, né, de rentabilidade e desvio padrão de uma carteira com número indefinido de ativos. Passando isso, a gente pode falar da chamada teoria da carteira ótima de Markowitz e, por fim, né, apresentar o chamado modelo CAPM. Então, nesse vídeo, vamos retomar, né, a nossa discussão sobre rentabilidade e desvio padrão de uma carteira com dois ativos. Para iniciar, vamos recordar, né, o que a gente viu ao final da aula passada. Nós estávamos considerando o caso de um investidor que está em um mundo em que há apenas dois ativos. Ele vai compor uma carteira de investimentos com esses dois ativos. O primeiro ativo é R1, o segundo ativo é o ativo 2. As rentabilidades esperadas desses ativos são respectivamente R1 e R2. W é a fração do investimento dele que ele investe no ativo R1, de tal maneira que o que ele vai investir no ativo R2 como fração do total investido vai ser o menos W. E o que a gente viu foi o seguinte, que a rentabilidade esperada da carteira de investimentos desse investidor vai ser esse R maiúsculo com a barrinha em cima, vai ser dada por essa expressão R2 mais W, R1 menos R2, e a variância da rentabilidade da carteira de investimento desse investidor vai ser dada por essa expressão, na qual sigma r ao quadrado é a variância da carteira de investimento, sigma 1 é o desvio padrão da rentabilidade do ativo 1, sigma 2 o desvio padrão da rentabilidade do ativo 2 e sigma 1, 2 é a covariância entre as rentabilidades do ativo 1 e do ativo 2. Então, a única variável de escolha que o nosso investidor tem nessas duas equações que a gente colocou aqui, é o W. Ao escolher W, ou seja, qual que é a fração do investimento que ele vai destinar ao ativo 1, né, e consequentemente ele está implicitamente definindo quanto que vai destinar ao ativo 2. Então, ao escolher W, o nosso investidor ele define simultaneamente R barra e sigma R. Né? E nós vimos que nós fizemos um exercício numérico, né, para ver como que R barra e sigma R seriam afetados com mudanças em R barra. Então nós fizemos um gráfico hipotético, né? Esse gráfico é exatamente o que a gente fez na aula passada, só com outro valor de parâmetro. Já vou colocar aqui. Então, aqui. Esse gráfico a gente fez na aula passada usando o R, né? E nesse gráfico aqui a gente supunha que os dois ativos tinham as seguintes rentabilidades. O ativo 1 tinha rentabilidade de 20%, com um desvio padrão de 15% nessa rentabilidade. E o ativo 2 tinha uma rentabilidade esperada de 10% e um desvio padrão dessa rentabilidade também de 10%. Nós, assumindo que a coeficiente de correlação linear entre as duas rentabilidades era zero, a gente obteve essa curva aqui descrevendo quais são as possíveis combinações de desvio padrão e rentabilidade que o nosso investidor pode obter combinando na sua carteira o ativo 1 e o ativo 2. Esse pontinho preto aqui corresponde, tá, à combinação de desvio padrão e rentabilidade da carteira com desvio padrão mínimo. Né? Nós vimos como definir essa carteira na aula passada. De fato, nós vimos como definir a carteira de variância mínima, mas a variância mínima está associada também ao desvio padrão mínimo. Né? Então esse pontinho aqui é só para a gente ter essa referência. Bom, a gente fez esse exercício assumindo que o coeficiente de correlação linear era zero, mas a gente viu também que se a gente mudasse essa hipótese, né, o formato dessa curva mudava de alguma maneira. Né? Então, ele ia de um extremo em que
o coeficiente de correlação linear era menos 1. Notem que eu coloquei aqui uma barrinha aqui em cima nesse gráfico indicando, né, o coeficiente de correlação linear, tá? Então ele ia de um extremo em que o coeficiente de correlação linear era menos 1, e nesse caso, ao invés de ele fazer uma barriguinha olhando aqui para o eixo vertical, agora ele está fazendo um ângulo, né, cujo vértice toca o eixo vertical e depois ele rebate de novo. E nesse caso, em que o coeficiente de correlação linear era menos 1, o nosso investidor tinha uma situação muito interessante, porque ao combinar adequadamente o ativo 1 com o ativo 2, ele conseguiria, né, uma carteira de ativos com risco zero e que renderia mais do que o ativo 2, que na nossa hipótese numérica, né, é o ativo de menor rentabilidade e menor desvio padrão, isoladamente. Mas combinando o ativo 2 com o ativo 1, ele conseguiria, de fato, um desvio padrão ainda menor, no caso aqui, um desvio padrão igual a zero, né? Essa mágica ele poderia fazer, né, essa mágica de conseguir reduzir, né, o desvio padrão misturando os dois ativos, ele poderia fazer, né, para muitos valores de correlação linear, tá? E todos os que eu estou contemplando aqui, né, menos meio, zero, meio, ele poderia fazer, tá? Mas no outro extremo, quando a correlação linear é positiva, ele perde a possibilidade de fazer essa mágica, por quê? Porque as combinações possíveis entre o desvio padrão e a rentabilidade vão ser descritas por uma linha reta, né? Se a gente quiser ver então como flutua, tá? De uma maneira um pouco mais suave, como flutua, né, a nossa curva que descreve a relação entre desvio padrão e rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos, à medida que eu assumo diferentes coeficientes de correlação linear entre as rentabilidades do ativo 1 e do ativo 2, a gente pode passar para essa animação aqui, né? De fato, são os mesmos gráficos produzidos no R, tá? Só que agora estão animados para gerar, tá, uma animação mais suave. Então aqui em cima eu estou variando o coeficiente de correlação linear, e aqui a gente está dizendo como que se comporta a curva, descrevendo todas as combinações de desvio padrão e de rentabilidade esperada que a gente pode obter combinando o ativo 1 e o ativo 2. Né? Então, quanto maior o coeficiente de correlação linear, mais a nossa curva se aproxima de uma linha reta, né? E quanto menor, mais ela se aproxima de um ângulo, né, com vértice aqui no eixo vertical. Pois bem, então nós vimos, né, nós vimos tudo isso, né? E a pergunta que ficou no ar para a gente responder hoje, né, para a gente responder nessa aula, né, eu consigo agora descrever de uma maneira mais matemática, né, essa relação entre rentabilidade esperada e desvio padrão? Existe um padrão, né, existe um formato específico para essa relação? O que eu posso dizer dela, né? Então nós vamos fazer isso hoje, tá? Então nós vamos analisar agora essas expressões de uma maneira mais algébrica, né? Usando álgebra simbólica, tá? Então eu vou querer traduzir essas duas expressões em uma fórmula que a gente consiga identificar algum tipo de padrão. E é o que nós vamos fazer então nesse vídeo. Para fazer isso eu vou começar só reproduzindo aqui, né, nessa folha de papel as equações que estavam no nosso slide, tá? Então aqui a rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos e aqui a variância da nossa carteira de ativos, tá? O que a gente vai fazer é eliminar o W dessas duas equações para estabelecer diretamente uma relação entre sigma R e R. Então, para fazer isso, eu vou resolver a primeira equação para W. Eu vou isolar W nessa primeira equação. Passo R2 para lá subtraindo, passo R1 menos R2 para lá dividindo. E eu termino então com a expressão W igual a R maiúsculo menos R2 dividido por R1 menos R2. Esse daqui é o peso que tem, né, o ativo 1 na minha carteira de investimentos, né? Então o peso que tem o ativo 2 na nossa carteira de investimentos, só tem esses dois ativos, vai ser 1 menos W. Que vai ser o quê? Bom, se eu fizer 1 menos esse carinha aqui, eu vou ficar com R1 menos R maiúsculo dividido por R1 menos R2.
Agora eu vou substituir, tá? Na segunda expressão, né, que está enquadrada aqui, tá? Onde aparecer W, eu vou substituir por essa expressão aqui. Onde aparecer 1 menos W, por essa expressão aqui. Então a gente vai ficar com o seguinte: sigma r ao quadrado é igual a... Bom, então no lugar de W ao quadrado, eu vou colocar essa expressão ao quadrado e já vou expandir, tá, o numerador ao quadrado, né? Então o numerador ao quadrado é r ao quadrado r elevado ao quadrado menos 2 vezes r vezes R2 mais R2 elevado ao quadrado, tudo isso aqui dividido por R1 menos R2 dividido por R1 menos R2 elevado ao quadrado. Então, isso daqui é o W ao quadrado que está multiplicando sigma 1 ao quadrado. Agora eu vou fazer 1 menos W ao quadrado, está multiplicando sigma 2 ao quadrado, né? 1 menos W ao quadrado vai ser esse numerador ao quadrado é R barra ao quadrado, menos 2 vezes R barra vezes R1 barra, mais R1 barra ao quadrado. Aqui ficou faltando, né, uma barra e um quadrado. Tudo isso aqui dividido por R1 menos R2 elevado ao quadrado. Então esse termo aqui está multiplicando sigma 2 ao quadrado. E agora, finalmente, né, o termo que está multiplicando sigma 1, 2, mais 2 vezes W vezes 1 menos W. Né? Então eu vou multiplicar já os numeradores, já vou expandir essa multiplicação e deixar o denominador indicado R1 menos R2 ao quadrado. Né? Então vai ficar o que? Vai ficar aqui R vezes R1. De fato, eu vou ter R vezes R1 mais R vezes R2. Então eu já vou colocar aqui, ó, R que multiplica R1 mais R2. Tá? E então eu já multipliquei esse R por esse R1 e esse R por esse R2, né? Falta multiplicar o R por ele mesmo, menos R ao quadrado. E o R2 pelo R1, né? Menos R1, R2. Novamente, tudo isso aqui está dividido por R1 menos R2 ao quadrado. Porque o denominador, né, dos dois termos é o mesmo, né? E está tudo multiplicado por sigma 1, 2. Bem, vamos reagrupar essa expressão do lado direito, colocando todo mundo que está multiplicando r ao quadrado num grupo, todo mundo que está multiplicando r em outro grupo, e todo mundo que não está multiplicando nem r ao quadrado nem r em um terceiro grupo. E a gente vai ficar com a seguinte expressão, né? É a mesma coisa, só estou remanejando os termos, tá? Eu vou pegar aqui sigma r ao quadrado. Vai ser, então, quem que está multiplicando r ao quadrado? Bem, está todo mundo sendo dividido por R1 menos R2 ao quadrado, tá? Então não vou falar aqui do divisor, só do multiplicador. Eu tenho aqui sigma 1 ao quadrado
multiplicando r ao quadrado. Eu tenho um sigma 2 ao quadrado aqui também multiplicando r ao quadrado. E aqui eu tenho menos 2 vezes sigma 1, 2 multiplicando r ao quadrado. Menos 2 vezes sigma 1, 2 que multiplica. Tudo isso aqui está multiplicando r ao quadrado, né? Mas também está sendo dividido por r1 menos r2 ao quadrado. Agora vamos agrupar todo mundo que está multiplicando o r sozinho, né? Tem uma barrinha, né? Então, quem que está multiplicando o nosso r, tá? Eu tenho aqui menos 2r2 sigma 1 ao quadrado, eu vou ter aqui menos 2r1 sigma 2 ao quadrado, e aqui eu vou ter 2 vezes r1 mais r2 sigma 1, 2, tá? Eu vou colocar menos 2 em evidência. Ele então vai estar multiplicando r2 sigma 1 ao quadrado, mais r1 sigma 2 ao quadrado, e aqui eu teria 2 vezes r1 mais r2 sigma 1, 2, como eu coloquei um menos aqui, né, para que apareça o mais, eu preciso colocar o menos de novo, né? Colocar o menos aqui, esse menos com esse menos vai ficar mais, né? Então, R1 mais R2 sigma 1, 2, tudo isso dividido por R1 menos R2 ao quadrado, tudo isso está multiplicando, né, o nosso R maiúsculo barra. E por fim vamos pegar quem ficou sozinho, né? Quem não está multiplicando nem R ao quadrado, nem R, né? Quem que são esses caras? R2 ao quadrado que multiplica sigma 1 ao quadrado. Mais R1 ao quadrado que multiplica sigma 2 ao quadrado. Menos 2 vezes R1, R2, sigma 1, 2. Tudo isso aqui dividido por R1 menos R2 ao quadrado. A gente vai voltar a essa expressão, né? Eu vou manipular um pouco mais essa expressão, mas depois eu vou voltar a essa forma, então vou dar uma destacada aqui. Vou destacar essa expressão. E o que tem de interessante aqui, né, nessa forma funcional que a gente teve, é o seguinte: eu tenho agora quais são as variáveis, né, que efetivamente são afetadas pela decisão do nosso investidor. E o que o nosso investidor ele faz é escolher W. Né? Quando ele escolhe W, ele afeta R barra, R maiúsculo barra e sigma R. Tá? Então o que eu estou colocando aqui? Ó? Eu estou colocando aqui sigma R ao quadrado, tá? É uma função quadrática de R barra. Tá? Todos esses termos, né, essas frações aqui, tudo isso aqui, são parâmetros do ponto de vista do nosso investidor. Tá? O que ele realmente consegue afetar, mudando o W, é R maiúsculo barra e sigma R. Tá? Então, só para a gente lembrar disso. Agora vamos remanejar um pouquinho essa expressão para que a gente possa interpretar a relação entre sigma R e R barra, tá? De uma maneira interessante.
para isso, eu vou dividir essa expressão dos dois lados pelo coeficiente que está multiplicando r ao quadrado, né? Para o r ao quadrado ficar sozinho na expressão. Então, do lado esquerdo, eu vou ficar com sigma r ao quadrado dividido por esse termo que está lá em cima multiplicando r ao quadrado, né? Que é sigma 1 ao quadrado mais sigma 2 ao quadrado, sigma 1 ao quadrado mais sigma 2 ao quadrado, menos 2 vezes sigma 1, 2, sigma 1, 2, tudo isso aqui dividido por R1 menos R2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a o R2 vai ficar, R ao quadrado vai ficar sozinho. Menos 2 vezes. Então, esse termo aqui e esse termo aqui tem o mesmo denominador. Quando eu dividir um pelo outro, o denominador vai embora. Fica só a razão entre os numeradores, né? Então, menos 2 vezes R barra R2 sigma 1 ao quadrado mais R1 sigma 2 ao quadrado menos R1 mais R2 sigma 1, 2 dividido por sigma 1 ao quadrado mais sigma 2 ao quadrado menos 2 sigma 1, 2. Sigma 2 ao quadrado menos 2 sigma 1, 2. Esse termo está multiplicando R barra, né? E finalmente, né, o último termo, mesma coisa, né? Eu vou dividir esse coeficiente por esse. Como os dois têm o mesmo denominador, o denominador vai embora. Eu vou ficar só com a razão entre os numeradores, né? Então vai ficar R2 ao quadrado, sigma 1 ao quadrado, R2 ao quadrado, sigma 1 ao quadrado, mais R1 ao quadrado, sigma 2 ao quadrado, menos 2 vezes R1, R2, sigma 1, 2, tudo isso dividido por R1 menos R2 ao quadrado. Perdão, não é R1 menos R2 ao quadrado, né? Sigma 1 ao quadrado mais sigma 2 ao quadrado menos 2 vezes sigma 1, 2. Agora, para facilitar a visualização das coisas, né, vamos dar um nome, né, para esses termos tão grandes aqui, né? Então, lembre, né, quer dizer, todos os termos que não envolvem sigma R maiúsculo, né, ou seja, o desvio padrão da nossa carteira de ativos, ou R barra, ou seja, a rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos, são termos que, como eu disse agora há pouco, são dados para o nosso investidor, né? Então, qualquer composição desses termos aí é uma coisa fixa, né? Então vamos chamar esses pedaços que são fixos, que não são afetados pela decisão do nosso investidor, vamos dar nome para eles, né? Para a gente não ter que ficar reescrevendo fórmulas tão grandes, tá? Então vamos pegar esse termo aqui, vamos chamar ele de alfa. Esse termo aqui eu vou chamar de beta. E esse termo, que está dividindo sigma r ao quadrado, vou chamar de gama.
Então vamos escrever a mesma expressão de novo, né? Mas agora fazendo essa substituição para ficar com uma notação um pouquinho mais limpa, né? Então vou ficar com sigma r ao quadrado igual a r ao quadrado menos 2 vezes alfa vezes r mais beta. Bem mais tranquilo, né? Agora, desse lado direito aqui, eu vou fazer um truquezinho, tá? Eu vou deixar esse beta um pouquinho mais à direita. Vocês já vão ver por quê. Eu vou somar desse lado direito e vou subtrair, né? Vou somar uma constante e subtrair desse lado direito, né? De tal maneira que eu não altero o valor dele. Eu vou somar aqui alfa ao quadrado. Mas para não alterar a nossa igualdade, eu vou subtrair alfa ao quadrado aqui. Tá? Bom, o que é esses primeiros três termos, né, da adição aqui? Eles compõem o quê? Bom, isso daqui é um quadrado perfeito, né? É um número ao quadrado mais o outro número ao quadrado menos duas vezes o produto entre esses dois números. Isso daqui é o quadrado da diferença de um número menos o outro, né? Isso daqui é r barra menos alfa elevado ao quadrado. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Sigma r ao quadrado é igual a r barra menos alfa elevado ao quadrado mais beta menos alfa ao quadrado. Agora eu vou passar, tá? Esse r barra menos alfa ao quadrado para o lado esquerdo e vou dividir dos dois lados por beta menos alfa ao quadrado. De tal maneira que eu vou ficar com a seguinte expressão. Esse sigma r aqui eu deixei passar, né? Ele está sendo dividido por esse termo gama, né? Então falta dividir aqui por gama e aqui por gama também, tá? Está aqui, né? Ele veio daqui, ó, sigma r dividido por essa fração aqui que a gente chamou de gama, né? Então ficou faltando isso aqui na nossa expressão. Bem, agora sim, né, com esse acerto e dividindo, então, passando r barra menos alfa para a esquerda e dividindo dos dois lados por beta menos alfa ao quadrado, eu vou ficar com a seguinte expressão, sigma r ao quadrado dividido por gama, que multiplica beta menos alfa ao quadrado, menos r barra menos alfa ao quadrado, eu passei para o lado de cá, r barra menos alfa elevado ao quadrado, dividido por beta menos alfa ao quadrado. Isso daqui é igual a beta menos alfa ao quadrado dividido por beta menos alfa ao quadrado, que é 1. Tá? Vamos novamente, tá? Renomear os termos. Vamos chamar esse carinha aqui só para ficar mais fácil visualizar. A gente pode chamar esse carinha aqui. Eu vou chamar esse carinha de a ao quadrado. E o denominador, né, desse segundo termo aqui é isso que eu queria fazer. O denominador desse termo aqui eu vou chamar de b ao quadrado, né? De tal maneira que a minha expressão fica sigma r ao quadrado dividido por a ao quadrado menos r
r barra menos alfa dividido por b ao quadrado é igual a 1. Tá? Bom, se vocês considerarem, né, que as variáveis aqui são σr e r, né, a relação entre essas variáveis, a combinação dessas duas variáveis que atendem a essa igualdade, se vocês se lembram lá da geometria analítica, tá? É descrita graficamente como uma hipérbole, né? De fato, o gráfico da relação entre σr e r é uma hipérbole, né? É uma hipérbole com centro no ponto σr igual a zero, porque isso daqui é σr ao quadrado menos zero, tá? E r igual a alfa e, tá? Vértice nos pontos. O vértice é dado pela raiz do denominador, né, da variável que está com sinal positivo aqui elevado ao quadrado nos pontos. E a altura do vértice é dada por esse termo que eu estou subtraindo de R. Então vai ser nos pontos A menos alfa, perdão, A, vírgula, alfa e menos A, vírgula, alfa, tá? Mas é mais fácil a gente ilustrar isso, né? Voltando às nossas apresentação de slides, né? Onde eu estou com um gráfico mais bonitinho apresentando essa hipérbole. Bom, voltando então aos nossos slides, né? O que está sendo colocado aqui, primeiro são as duas equações que a gente acabou de trabalhar, né? A primeira delas diz como a rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos depende de W, e W é aquela variável que depende de que fração, né, do valor da minha carteira de ativos eu invisto no ativo 1, e como consequência também define que fração da minha carteira de ativos eu invisto no ativo 2. Né? Se eu invisto W no ativo 1 como fração da minha carteira, do valor da minha carteira de ativos, eu vou investir 1 menos W no ativo 2. Né? Então a primeira equação diz como a rentabilidade esperada é afetada por W, e a segunda diz como a variância é afetada por W. O que a gente fez? Resolveu a primeira equação para W, substituiu na segunda e chegou, né, nessa expressão aqui. Tá? Essa expressão aqui a gente vai voltar a usá-la, tá? Mas a gente chegou nessa expressão e depois a gente manipulou um pouquinho mais essa expressão para chegar numa expressão que para nós, né, era interessante para ilustrar a relação gráfica entre o desvio padrão da rentabilidade da minha carteira de ativos e a rentabilidade esperada. Né? E essa relação seria, né, expressa por essa expressão aqui, né, onde beta, alfa, né, e gama são funções das rentabilidades esperadas dos ativos, dos seus desvios padrões e da covariância entre as rentabilidades esperadas. A gente acabou de fazer isso, né? A gente chegou nessa expressão e a gente disse, na verdade, até um pouquinho mais, né, que a gente poderia reescrever essa expressão aqui, colocando dessa maneira. Eu acho que eu vou até reescrever aqui, dessa maneira aqui, ó. No lugar de σr ao quadrado, eu não tinha feito isso quando a gente estava desenvolvendo a expressão, mas isso aqui pode ser interessante, né? Isso aqui é σr menos zero elevado ao quadrado. E a gente chamou, né, gama sobre beta, gama vezes beta menos alfa ao quadrado de A ao quadrado. E aqui eu vou ter R menos alfa ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso daqui é igual a 1, né? Então o que vai acontecer? Isso daqui é uma fórmula de uma hipérbole cujo centro, né, é dado pelo valor que eu estou subtraindo aqui de σr, é zero, né?
E o valor da coordenada do centro, o valor da ordenada do centro é o valor que eu estou subtraindo aqui de R, que é alfa, né? Então meu centro ele vai estar no ponto 0, alfa, né? E o que A e B nos permitem é calcular, tá? Definir, tá? A posição e o tamanho, né? dos eixos principais, o A, tá? E do eixo secundário. Tá? O eixo principal vai ter uma extensão 2 vezes A e o secundário 2 vezes B. Isso é mostrado no próximo slide, então vamos passar para ele, tá? Então nesse slide aqui, né? Nós estamos aqui com a nossa equação, tá? Já substituindo, né? Fazendo as substituições adequadas para a gente ficar com a expressão sigma r ao quadrado sobre a ao quadrado, r menos alfa ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? No qual a igual a raiz quadrada de gama que multiplica beta menos alfa ao quadrado e b igual a raiz quadrada de beta menos alfa ao quadrado. O que eu marquei aqui inicialmente, né, nesse diagrama, no qual no eixo horizontal eu estou medindo a variância da minha carteira de ativos e no eixo vertical, né, a rentabilidade esperada dessa carteira, eu marquei aqui 3 pontinhos. Né? Esse ponto aqui corresponde à combinação entre... desculpe, eu falei que no eixo horizontal eu estava medindo a variância da carteira de ativos, na verdade eu estou medindo o desvio padrão da carteira de ativos, tá? Então, voltando, nesse pontinho aqui, eu estou marcando a combinação entre desvio padrão e rentabilidade esperada do ativo 1. Nesse, né, desvio padrão e rentabilidade esperada do ativo 2. Esse ponto aqui é o centro da nossa hipérbole. Tá? A partir desse ponto aqui, eu desenho, tá, os dois eixos, o eixo principal e o eixo secundário. O eixo principal vai ser paralelo, né, ao nosso eixo horizontal aqui, e ele vai desse ponto que é o centro, né, menos A unidades para a esquerda e mais A unidades para a direita. E o eixo secundário vai do centro menos B unidades para baixo e mais B unidades para cima. Tá? Então, aqui estão os nossos dois eixos, tá? O eixo principal é esse aqui e o eixo secundário é esse aqui, tá? Vamos desenhar um retângulozinho que tem o centro igual ao centro da nossa hipérbole, tá? E cujos lados passam, né, pelos extremos dos dois eixos, né? Então esse retângulozinho aqui, né, vocês estão vendo, ele está bem fraquinho aqui, delimitado, mas eu espero que esteja visível, né? E por esse retângulo aqui, tá, eu vou unir agora, tá, os vértices opostos, esse vértice com esse vértice com esse, e traçar linhas retas que unem esses vértices opostos, tá? Que é o que eu fiz aqui. Essas linhas retas são as linhas assíntotas da nossa hipérbole. A nossa hipérbole ela vai tender assintoticamente a essas linhas retas, tá? Quando o sigma r vai para mais infinito ou para menos infinito. E ela vai passar, tá, pelos pontos que estão nos extremos do nosso eixo principal. Esses pontos são chamados os vértices da nossa hipérbole. Então a nossa hipérbole vai ter essa cara aqui, tá? A nossa hipérbole aqui ela tem dois lados, né? Mas nós só vamos atribuir significado, né, econômico financeiro para o lado direito dela, né? Porque não faz muito sentido falar em desvio padrão com sinal negativo. Então nós só vamos olhar para esse lado aqui da nossa hipérbole. Então vamos focar exatamente nesse trecho da nossa hipérbole, né? E observem o seguinte, né? Que se o W for igual a 1, eu vou estar investindo toda a minha carteira de investimento, todo o valor investido vai estar dedicado ao ativo 1 e, portanto, né, a minha rentabilidade e o meu desvio padrão vão ser as rentabilidades e desvio padrão do ativo 2. Se o W for igual a 0, significa que eu estou investindo toda a minha riqueza no ativo 0 e, portanto, né, a minha rentabilidade, vou estar investindo toda a minha riqueza no ativo 2, se W for igual a 0, e, portanto, a minha rentabilidade esperada será a rentabilidade esperada do ativo 2 e a minha rentabilidade terá um desvio padrão igual ao desvio padrão da rentabilidade do ativo 2. Se o W estiver entre 0 e 1, tá? Eu vou estar nesse trecho aqui da minha hipérbole, né? Tá, ok? Nesse caso aqui, ele está passando pelo vértice, né? Enfim, eu estou assumindo um coeficiente de correlação linear que faz com que o vértice da nossa hipérbole esteja à esquerda e acima de R2. Tá? Mas o mais importante, então, é que eu tenho só um pedaço da minha hipérbole aqui
que parece fazer sentido, né? Em que eu estou efetivamente dividindo a minha riqueza, uma parte eu invisto no ativo 1 e outra parte eu invisto no ativo 2. Tá? Tem o restante da minha hipérbole, não é de explicação imediatamente intuitiva. Né? Eu tenho um trecho, que é o trecho da minha hipérbole que começa aqui no ponto correspondente ao ativo 1 e vai para a direita e para cima, no qual o W é maior do que 1. Isso daí que está dizendo que eu estou investindo mais do que 100% da minha riqueza no ativo 1. O que isso significa? Né? E eu tenho um trecho, né, em que o W é menor do que 0, né? Que é o trecho da minha hipérbole que começa aqui a partir de R2 à direita e abaixo. Né? Esse trechinho que eu estou destacando agora. Né? Que como eu posso justificar um W maior do que 1 e um W menor do que 0? Né? De fato, eu assumi, né, quando a gente fez aqueles gráficos no R e no Excel, a gente assumiu efetivamente os valores de W variando de valores negativos até valores positivos, até valores maiores do que 1. Né? Mas o que significa, né, um W que não esteja no intervalo entre 0 e 1? E a resposta a essa pergunta passa pelo conceito de venda à descoberta. Né? Eu digo que eu vendo à descoberta um ativo quando eu vendo de fato um ativo que eu não possuo. Eu vou começar com um exemplo, tá? Que é um exemplo que é praticado no mercado, nas bolsas de valores, tá? Com alguma restrição. Imaginem que vocês estejam olhando para as ações, fazendo análise das ações de duas empresas, uma empresa A e uma empresa B, e vocês apostam que o valor da ação da empresa A vai crescer menos do que o valor da empresa B em um determinado período. Tá? Imagine também, para simplificar a nossa história, que essas ações não vão pagar dividendos nesse período. Tá? Então vocês só vão, qualquer negociação que vocês fizerem, o ganho que vocês vão ter vai ser o ganho que vai advir da valorização dessas duas empresas. Bem, o que vocês podem fazer? Né? Imagine se vocês veem isso, observam uma oportunidade de ganho, mas não tem recurso, né, para concretizar esse ganho. Né? Muitos corretores de bolsa de valores oferecem com limites, né, limites impostos por eles e pela regulamentação da bolsa de valores, mas oferecem a seguinte possibilidade: você pode tomar emprestado uma ação. Eu posso tomar emprestado a ação da empresa A por um determinado período. Eu chego para o corretor e falo o seguinte: olha, eu quero fazer um contrato de empréstimo da ação da empresa A. Então o corretor, ele me empresta essa ação e o meu compromisso, né, ao final desse período de empréstimo, eu devolver, né, o valor que eu tomei emprestado em ações da empresa A para o nosso corretor, né, e o valor, de fato, a quantidade de ações da empresa A que eu tomei emprestada para o nosso corretor. Vamos só para simplificar, imagine que inicialmente a empresa A e a empresa B têm o mesmo preço, custam o mesmo valor, tá? Custam, digamos, R$1 a ação de cada empresa. Então eu tomo emprestado R$1 da empresa e eu acredito que daqui a um período, daqui digamos a um mês, tá? A ação da empresa A vai valer R$1,05 e a ação da empresa B vai valer R$1,10. Tá? O que eu posso fazer então é tomar uma ação da empresa A emprestada de um corretor da Bolsa, da Bovespa, e vender essa ação, tá, por R$1 e com esse R$1 comprar uma ação da empresa B. Tá? Passado um mês, eu vendo a ação da empresa B, se minha projeção estiver certa, obtenho R$1,10 e compro a ação que eu preciso devolver para o meu corretor da empresa A por R$1,05 e tenho um ganho de 5 centavos. Né? Nessa operação aqui, é claro que essa operação envolve algum risco, tá? Um risco significativo, na verdade, porque ela só vai ser lucrativa caso a minha previsão, a minha projeção, né, de que a empresa B vai valorizar mais que a empresa A, efetivamente se concretize. Se ocorrer o contrário, né, por exemplo, se a empresa A, sim, a ação da empresa A, ao final de um mês passar a valer R$1,10 e a ação da empresa B, ao final de um mês, valer R$1,05, né, na verdade eu vou vender a empresa B, a ação que eu tenho da empresa B, fico com R$1,05 e para honrar o meu compromisso de devolver a ação da empresa A para o corretor, eu preciso colocar 5 centavos, eu vou ter uma perda agora de 5 centavos. Né? Mas enfim, essa operação existe e a princípio nada impede, né, que haja contratos, né, nas quais as pessoas façam operações desse tipo com qualquer tipo de ativo. Né? Na verdade, nada impede que eu faça um contrato com
ou qualquer parte, dizendo o seguinte: olha, eu me comprometo, né? Eu vou emitir um título que se compromete a pagar a mesma rentabilidade da ação da empresa tal. E nesse caso tudo se passa como se eu estivesse vendendo essa ação sem tê-la, né? Como se eu estivesse dando, né, ao proprietário do título que eu assinei, tá? As mesmas condições que ele teria de rentabilidade e risco que ele teria caso ele comprasse a empresa A. E nesse caso aqui eu digo que eu tenho a venda a descoberto dessas ações. Bom, para ilustrar isso de uma maneira um pouco mais concreta, né, vamos ver o que acontece com o desempenho da carteira de investimentos do nosso investidor, tá? Caso nesse mundo em que há apenas dois ativos, caso ele opte por vender a descoberto um dos ativos para poder investir mais do que a totalidade de sua riqueza no outro ativo, tá? Deixa eu primeiro estabelecer aqui uma convenção de notação, tá? E a convenção de notação, eu acho que é suficientemente intuitiva, mas é o seguinte, né? A gente estava anotando, né, o valor investido em um determinado ativo com a letra VI, né? VI, V1 ou V2, tá? Eu vou colocar aqui VI para ser genérico, né? I ou é o número 1 ou é o número 2, né? No nosso mundo de dois ativos. Quando eu tiver N ativos, vai ser um número inteiro esse I aqui, né? O índice do nosso ativo. Bom, até agora, né, nós estávamos, pelo menos na minha exposição, implicitamente eu estava supondo o VI sempre positivo, né? O que acontece agora se eu admitir VI negativo? Eu preciso dar uma interpretação para o que significa um VI negativo, né? Então, eu vou dizer o seguinte, que o módulo de VI vai ser interpretado de uma maneira caso VI seja maior do que zero e de outra maneira caso VI seja menor do que zero. E a maneira que eu vou interpretar é o seguinte: se VI for positivo, tá, o módulo de VI vai significar o que ele estava significando até agora, né? Valor investido no ativo I. Se VI for maior do que zero, tá? Maior ou igual a zero a gente pode colocar, né? Não posso investir nada no ativo I, né? Se o VI for menor do que zero, tá? Eu vou interpretar o módulo de VI, tá? Como sendo o valor da venda a descoberto do ativo I, tá? O valor líquido vendido a descoberto do ativo I, tá? Vamos colocar aqui, né? Valor do ativo I vendido a descoberto. Bom, dessa maneira, né, se a gente sempre assumir que o nosso investidor vai investir sempre, né, em um dos ativos, ele vai investir toda a sua riqueza nesses dois ativos e apenas nesses dois ativos, né, eu posso dizer o seguinte, que quando eu invisto mais no ativo 1 do que a minha riqueza inicial, isso significa que eu vendi a descoberto a diferença entre o valor comprado do ativo 1 com o ativo 2 ou vice-versa. Então vamos contemplar aqui dois cenários, tá? Um primeiro cenário, tá? Primeiro caso, tá? Em que eu tenho venda a descoberto do ativo 2. Significa o quê? Que o que eu vou investir no ativo 1, o valor que eu quero investir no ativo 1, é maior do que minha riqueza inicial, do que meu Y0, né? Tá certo? Então, quanto que eu vou ter que vender a descoberta do ativo 2, né, para poder fazer esse investimento no ativo 1, né? Meu Y2, meu V2, tá? Vai ser igual a Y0 menos V1, tá?
Notem que como V1 é maior do que Y0, isso daqui é negativo, né? É menor do que zero, tá? E eu quero dizer, na verdade, que o módulo de V2, o valor que eu vou vender a descoberto do ativo 2, vai ser igual, né, à diferença entre tudo que eu investi no ativo 1 e o valor que eu tinha para investir, que era Y0, tá? Essa diferença aqui é o valor que eu vou ter que levantar vendendo algo que eu não tenho, vendendo o ativo 2, vendendo a descoberto ativo 2. Né? Na verdade, o que significa vender o ativo 2 quando eu não tenho o ativo 2, significa eu assumir um compromisso, né, de pagar, né, pelo dinheiro que eu tomei emprestado, tá? O mesmo que o meu credor receberia caso ele investisse esse dinheiro, né, não em mim, mas tá, na aquisição do ativo 2. É esse que é a venda descoberto. Né? Bom, o que vai acontecer? Vamos pensar agora o balanço patrimonial do nosso investidor, né, ao final, né, do período de investimento. Né? Eu tenho aqui um lado do ativo, e eu vou ter aqui o lado do passivo. Né? Então, o ativo é a forma, né, no qual vai estar a minha riqueza, tá? E a minha riqueza vai estar toda ela concentrada no ativo 1. Eu investi um valor V1 no ativo 1, tá? Mas ao final do ciclo de investimento eu vou receber V1 vezes 1 mais a rentabilidade do ativo 1, né? Ok? Então isso daqui é o que eu tenho lá na minha conta com o ativo 1, né? Bom, mas no passivo, né, na verdade, eu vendia descoberto o ativo 2, né? Então eu tenho aqui, tá, uma dívida do ativo 2, né? Ativo 2. Eu tenho o valor devido. O valor devido, o que é? É quanto eu tomei emprestado do ativo 2, né? Que foi quanto eu vendi a descoberto do ativo 2, que é V1 menos Y0, né? Que é V1 menos Y0, tá? Isso aqui multiplicado por 1 mais a taxa de retorno do ativo 2. Né? Bom, e para fechar a conta, eu preciso colocar do lado do passivo o meu patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido, né? Que é a diferença, né, entre o valor dos meus ativos, né, e, né, o valor das minhas dívidas, né, de toda a parte do meu passivo que não seja o patrimônio líquido. Né? Então vai ser igual ao quê? V1 que multiplica 1 mais RTIL mais R1TIL menos V1 menos Y0 que multiplica 1 mais R2 tio. Isso é o que sobra, né, da minha carteira de investimento, né, depois que passou, né, o nosso ciclo de investimento, nosso período de investimento aqui, tá? Então aqui está o nosso balanço, né, colocado dessa maneira, tá? Ok, né? Então, qual que é a minha rentabilidade? Qual que é a rentabilidade que eu tenho, né, com o meu investimento? Na verdade, é o quanto o meu patrimônio líquido está valendo em termos percentuais a mais do que a minha riqueza inicial, né? A minha riqueza inicial que era Y0.
Deixa eu só aumentar aqui a perninha do y aqui, porque ele está parecendo quase um V, né? Tá ok? Muito bem. E aqui também, né? Eu estou com y quase parecendo um V. Ok. Então, vamos só melhorar um pouquinho, né? Essa expressão do PL, tá? Esse PL vocês vão ver o seguinte, né? Que isso daqui vai ser igual, ó. Aqui eu tenho V1 vezes 1, vou ter menos V1 vezes 1, vai desaparecer. Eu vou ter y0, menos com menos fica mais y0, né? Nosso PL é aquela expressão aqui, né? Mas esse y com esse menos y fica mais y0, que multiplica 1 mais R2 tio, né? Ok? E o que está multiplicando V1? Bom, eu tenho V1 vezes 1, menos V1 sobre 1 vai embora, eu tenho V1 que multiplica R1 tio, menos V1 que multiplica R2 tio. Então aqui eu vou ter mais V1 que multiplica R1 tio menos R2 tio, tá? Bom, eu vou colocar o y0 em evidência. Eu vou ter aqui, eu vou ficar com um y0 que multiplica 1 mais R2 tio mais V1 sobre y0 R1 tio menos R2 tio e é isso, né? Tá? Bom, V1 sobre y0 é W, então vou ficar com y0 que multiplica 1 mais R2 tio mais W R1 tio menos R2 tio a rentabilidade do nosso investidor então vai ser, né, R tio, tá? É igual ao nosso PL, né? Eu estou chamando aqui de PL que eu estou imaginando que o rendimento foi todo incorporado ao patrimônio líquido ao final do nosso período, né? Tá? Então não tem nenhuma receita fora do resultado que está expresso nesse balanço patrimonial, né? Então a taxa de rendimento do nosso investidor vai ser igual ao PL sobre y0 menos 1, que vai ser igual, bom, então quando eu divido por y0, esse y0 desaparece, né? Esse 1 ele vai desaparecer quando eu subtraio 1, vai ser igual simplesmente a R2 tio, tá? Mais W R1 tio menos R2 tio. Que é exatamente, né, a expressão que a gente estava usando para designar, né, a rentabilidade esperada da nossa carteira de investimento. A única coisa que eu fiz aqui é essa fórmula, né, ela continua valendo quando eu penso, né, que eu posso investir um valor negativo em um ativo e um valor positivo no outro ativo, né? Nesse caso aqui, eu investi um valor negativo no ativo 2, significa o quê? Que eu vendi a descoberto esse ativo 2, eu tomei emprestado dinheiro nas condições que o ativo 2 oferece, foi como se eu estivesse criando o ativo 2, né? Ou como se eu estivesse tomando emprestado o ativo 2 para poder vendê-lo e depois devolvê-lo lá na frente, tá? Para com isso, o quê? Ter mais recursos para investir no ativo 1. Com isso, o que acontece? O meu W ficou maior do que 1, tá certo? Esse Wzinho aqui é maior do que 1, tá? Tá? E 1 menos W, né, que é o peso do ativo 2 na minha carteira de investimento, ficou menor do que 1, tá? Esse peso negativo significa vendi a descoberto, tá? Bom, vamos fazer só para completar e por similaridade, por simetria e também para reforçar, né, a ideia, vamos fazer o segundo caso.
aqui, tá? Eu tenho a venda descoberta do ativo 1. Nesse caso aqui, né, eu vou ter, tá, o V1 menor do que zero, né? Por convenção, né, era isso, né? Quando eu tenho um valor investido negativo, eu vou interpretar como venda a descoberto, né? Quanto que vai ser V2, né? Bom, V2, quanto eu vou investir no ativo 2 nesse caso? V2 vai ser Y0, toda a minha riqueza, mas o que eu vendi a descoberto o ativo 1, né? Eu só posso investir isso no ativo 2, então mais um módulo de V1. Que é igual a Y0. Como V1 é negativo, o módulo de V1 é o negativo de V1, Y0 menos V1. Tá? Então eu cheguei de novo com a mesma expressão, né, para o valor de V2. Né? Se vocês quiserem só checar, então eu investi, tá, um valor V1 negativo no ativo 1, quer dizer, vendi a descoberto um determinado valor no ativo 1 e peguei esse valor, acrescentei a minha riqueza e investi tudo no ativo 2. Né? Qual que vai ser uma situação patrimonial, né, ao final do meu período de investimento. Então, no lado do ativo, eu vou ter um investimento no ativo 2, que ao final, né, do período de investimento vai valer, né, V2 vezes 1 mais R2, tá? Mais V2 é Y0 menos V1, vou colocar aqui. Que multiplica 1 mais R2. E do lado do passivo, eu vou ter, né, um valor devido no ativo 1. Que vai ser igual ao quê? Bom, o módulo de V1 vezes 1 mais R1, ou seja, o módulo de V1, V1 é negativo, menos V1, vezes 1 mais R1. E eu vou ter um patrimônio líquido, né? Igual, né, a o meu ativo, Y0 menos V1 vezes 1 mais R2. Menos, né, o meu passivo, o valor das minhas dívidas, menos V1, portanto mais V1, que multiplica 1 mais R1. Vou tirar um pouquinho de espaço para a gente aqui. Vamos enquadrar aqui o nosso balanço patrimonial. Tá aqui, né? Bom, novamente, né, o nosso PL pode ser simplificado. O valor do nosso patrimônio líquido pode ser simplificado e vai dar a mesma expressão, como vocês já devem estar imaginando, né? Eu tenho Y0 que multiplica 1 mais R2,
E eu tenho o V1, né, que multiplica menos R2, que multiplica 1, e aqui, menos V1 que multiplica 1, e aqui V1 que multiplica 1. Então, esse produto de V1 com 1 vai desaparecer, né? Mas eu tenho menos V1 que multiplica R2, mais V1 que multiplica R1. Colocando V1 em evidência, mais V1 que multiplica R1 menos R2. Lembrando que o V1 é negativo, né? Então esse termo mais V1 que multiplica R1 menos R2, tá? Vai ser algo que eu vou tirar do patrimônio líquido do nosso investidor, se R1 for maior do que R2, e eu vou acrescentar ao patrimônio líquido do nosso investidor se R2 for maior do que R1, né? Lembrando que se ele vendeu a descoberta o ativo 1 é porque ele estava apostando no ativo 2, então ele aposta que R2 vai ser maior do que R1. Mas o resultado final é esse aqui, e o que a gente viu, né? Isso aqui pode ser expresso, né? Como sendo, se eu quiser mensurar a rentabilidade da nossa carteira de investimento, eu vou ter a rentabilidade da nossa carteira de investimento, vai ser, tá? É a mesma expressão que está aqui em cima e que está aqui, né? Então a rentabilidade vai ser a mesma expressão, vai ser R2 TIL mais W R1 TIL menos R2 TIL. Bem, então, quer dizer, a conclusão é o seguinte, né? Se eu assumir, tá, a possibilidade de venda descoberta dos ativos, né? E essa venda descoberta eu estou assumindo que ela ocorra sem nenhum custo de transação, né? O que não é uma hipótese 100% realista. Por exemplo, quando eu vou tomar uma ação emprestada na bolsa de um corretor de valores, normalmente ele exige que eu faça um depósito na conta dele, e esse depósito ou não vai render nada, né, ele não se compromete a fazer colocar nenhum rendimento sobre esse depósito, ou vai render muito pouco, menos do que eu espero que renda as ações, né? Então, usualmente, eu vou perder alguma coisa fazendo essa transação, né, essa venda descoberta, alguma coisa além, né, da coisa que eu posso perder pelo risco que eu assumi, a diferença entre as rentabilidades do ativo no qual eu estou apostando e do ativo no qual eu estou apostando contra. Mas pode acontecer, né, que tenha, usualmente vai acontecer que eu tenho que, quem media essa transação, quem empresta o ativo para mim, ele pode cobrar alguma coisa, né, para que eu possa vender a descoberta o ativo. Então, a rigor, tá, esses resultados que eu coloquei agora no quadro, né, que simplesmente eles estão dizendo o seguinte, olha, a mesma expressão vale para eu representar, tá, o valor esperado, né, a rentabilidade da minha carteira de ativos, tá? Caso eu invista, né, sem vender a descoberto, né, minha carteira de ativos no ativo 1 e 2, e vale a mesma fórmula caso eu invista, né, mais no ativo 1 do que eu tenho de riqueza, portanto venda a descoberto o ativo 2, e caso eu invista mais do que eu tenho no ativo, mais do que eu tenho de riqueza no ativo 2 e venda a descoberto o ativo 1. Né? A gente chega à mesma fórmula, né? Mas para chegar a essa mesma fórmula eu preciso supor que não existe nenhum custo de transação, eu não incorro em nenhum custo ao vender a descoberto um determinado ativo, que não seja o custo, né, da promessa de pagar, né, a rentabilidade que aquele ativo vai gerar. Tá? Então, quando eu assumo, né, essa possibilidade de vender a descoberto, tá, a gente assume, tá, que agora sim, né, esse ramo direito da nossa hipérbole, todo ele faz sentido. Tá? É comum nos modelos de finança a gente assumir isso, tá? Que todo o ramo direito da nossa hipérbole faça sentido. No modelo CAPM, por exemplo, o resultado final é que nós não vamos ficar, tá, nos trechos alavancados da nossa hipérbole, a gente vai ficar nesse trecho aqui, tá? Mas eu posso ter outros modelos, em muitos modelos de arbitragem, por exemplo, né? De fato, alguns agentes podem apostar pesadamente na alavancagem, né? E nesse caso aqui, eu teria que acreditar, né, que os agentes podem vender a descoberto ativos, tá? A gente vai assumir muito frequentemente esse tipo de hipótese.